Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Esse é mais um vídeo da nossa série de estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam muito bem-vindos ao estudo de hoje. Continuamos a estudar o capítulo 27 da obra. Esse capítulo que tem o título Pedi e obtereis. Nosso tema, portanto, é a prece. Seus resultados, não é? O seu âmbito de ação, tudo que diz respeito à prece. Estamos estudando o tópico da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Hoje nós estudaremos o subitem 21 desse tópico, é o último subitem, e assim a gente vai encerrar essa parte do capítulo 27. Bom, esse subitem que a gente vai estudar hoje é composto por 7 parágrafos contendo as explicações finais de Allan Kardec sobre esse tema, né? O tema da prece pelos espíritos sofredores. Em resumo, nós podemos dizer que nós temos aqui uma conclusão do estudo proporcionado pelo item. E essa conclusão vai apresentar para a gente o resumo da lei de Deus. Compreenderemos aqui como a lei de Deus funciona e teremos assim um pouco mais de segurança quando nós formos orar pelos desencarnados sofredores. Inclusive, aprenderemos o que nós podemos pedir e o que devemos pedir por eles. Bom, para a gente tratar rapidamente daquela nossa ideia de continuidade, lembremos, né, que temos estudado essa temática da prece durante o capítulo todo e que nós chegamos no momento em que estamos estudando a, as consequências, né, a ação da prece dos dois lados da vida. A gente ora do lado de cá e os espíritos recebem do lado de lá, os espíritos sofredores principalmente. Então, vimos dentro desse tópico mais especificamente dois argumentos contrários à prece pelos sofredores sendo desconstruídos. Que argumentos eram esses? O primeiro dizia que ou o espírito está salvo ou ele está condenado, que não adiantava orar por ele porque a situação dele não ia mudar. O segundo argumento dizia: as leis de Deus são imutáveis, não adianta orar porque o que está acontecendo com o espírito está dentro do âmbito das leis imutáveis de Deus. E nós vimos Kardec desconstruindo brilhantemente esses dois argumentos, nos ensinando a interpretar bem a questão da imutabilidade da lei de Deus, nos ensinando que não há penas eternas. Então, né, a gente pode sim e deve orar pelos espíritos sofredores. Então, a gente passou por esses dois argumentos. Depois de desconstruídos os argumentos, Kardec apresenta o resumo da lei de Deus para o nosso conhecimento. Não é essa a ideia de continuidade, né? Kardec vem tratando desses empecilhos, desses obstáculos que levam as pessoas a pensar que não pode orar pelos desencarnados, e agora ele apresenta um resumo para a gente da lei de Deus. Paramos o nosso estudo na semana passada, justamente nesse ponto, no ponto em que o codificador vai começar a apresentar para a gente esse resumo. Então, vamos ler juntos esse resumo e pensar um pouco, né, a respeito do que está sendo ensinado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá. Então, o item 20 termina da seguinte forma, né? Vamos pegar aqui o gancho da semana passada para a gente relembrar o contexto daquilo que a gente está estudando. A lei de Deus é mais previdente, sempre justa, equitativa e misericordiosa, não estabelece para a pena, qualquer que esta seja, duração alguma. Ela se resume assim. Então, agora entramos aqui no subitem 21, que vai trazer para a gente o resumo da lei de Deus. No que diz respeito às penas futuras, principalmente, o aspecto das escolhas morais do indivíduo, o uso do seu livre-arbítrio e as consequências desse uso, né? Resumindo assim muito rapidamente qual é a concepção da lei moral. Então, como funciona a lei de Deus em relação a isso? Então vamos lá, item 21. O homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. Então, aqui o primeiro princípio. A gente sempre sofre a consequência das nossas faltas diante da lei de Deus,
E não há uma só falta que não seja percebida por Deus. Então, a gente vai receber para essa falta a correspondente punição. Então, essa é uma parte imutável da lei de Deus. E eu volto agora a me referir à palavra punição da forma como nós nos referíamos na semana anterior e uma forma pela qual nós temos insistido em tratar a palavra punição, né? A palavra punição tá aqui retratando algo da lei de causa e efeito. A punição, na verdade, é uma aflição, um sofrimento que a gente vive, não para nos castigar propriamente, mas para nos despertar. É um mecanismo, vamos dizer assim, da lei divina, muito parecido com o do reflexo do corpo físico, né? Quando a gente está distraído, encosta o braço ou a mão em algo que está muito quente, o corpo rapidamente avisa e instintivamente a gente afasta dali, né? Daquele objeto muito quente, a nossa mão, o nosso braço. Então a dor é para a gente algo extremamente útil, porque ela é para a nossa preservação, para o nosso despertar. O recado da dor é o seguinte: olha, presta atenção, está esquentando muito, está machucando. Sai daí, né? Muda a sua postura, muda a sua rota, muda o lugar onde você está se colocando, para você não se machucar mais. Então, esse é a utilidade, a função da dor, tanto para o corpo físico, quanto no aspecto moral, para o espírito, né? O espírito tem um sofrimento. Ciúme, inveja, ódio, entre tantos outros sofrimentos morais, eles surgem para identificar algo que está errado na nossa postura moral. Então, quando a gente sofre por causa do ciúme, sofre por causa da inveja, sofre por causa do ódio, do sentimento de vingança, na verdade o sofrimento está dizendo para a gente: mude, mude, não sinta ódio, não sinta vingança, não sinta, né, ciúme, inveja. Mude o seu sentimento, senão você sofre. Então, é essa a função da dor, é isso que está sendo identificado aqui como punição. Ok? Então, vamos lá. A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. Claro, né? O vocabulário é um vocabulário que a gente pode entender. A dureza do castigo, a severidade, o castigo é tão mais severo quanto a gravidade da falta. Eu sinto mágoa. Eu deixo a mágoa se transformar em ódio. Eu faço com que o ódio chegue no momento de vingança. Então, tanto mais eu vou sofrendo. Eu sofria só com a mágoa, passei a sofrer com um sentimento pior que é o ódio, passei a sofrer agora as consequências de uma vingança executada. Então, a severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta que eu fui provocando de acordo com a minha própria conduta, né? Continuamos mais um pouquinho. Outro ponto. Indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta. Olha aqui, quanto tempo dura o castigo fica subordinado ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. É esse o tempo que dura a nossa aflição. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua se perpétua fosse a obstinação no mal, né? Se eu ficasse o tempo todo agindo no mal, para sempre agindo no mal, a pena seria eterna. Dura pouco se pronto é o arrependimento. Então, olha só, aqui a gente já deu uma olhadinha, né, nesses primeiros princípios, na causa da aflição. A causa da aflição somos nós mesmos, né? Sofremos aflições pela consequência de nossas faltas. Vimos o alcance da lei, a intensidade da falta, o tempo de duração da falta. Intensidade da aflição é proporcional à falta, a duração é proporcional à insistência na falta, né? Então, até aqui, até o final desse parágrafo 9 aqui, né? Os parágrafos 8 e 9, a gente estudou as características principais das aflições, a causa da aflição, a duração e a intensidade.
Vamos passar para o parágrafo 10 e continuar a estudar a lei de Deus. Desde que o culpado clame por misericórdia, desde que ele peça, né, a misericórdia de Deus, Deus o ouve e lhe concede a reparação. Pelo que o culpado se vê submetido a novas provas, em que pode, sempre por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. Então, aqui, parágrafo 10, né? A gente tem uma sequência de eventos sendo narrada aqui. A pessoa pede por misericórdia diante do sofrimento, é atendido com a renovação da sua esperança, em primeiro lugar, depois o arrependimento e a ação de reparação. Né? E aí depois as novas provas que virão para que ele não caia de novo no mesmo erro. Então, assim, em um parágrafo muito curto, Allan Kardec conseguiu resumir para a gente qual é a dinâmica de diversas encarnações do espírito. Ele ele causa para si mesmo uma aflição se desviando da lei. O sofrimento para ele é muito duro às vezes. Ele pede pela misericórdia de Deus. A primeira coisa que Deus dá a esse espírito é a renovação da esperança. Aí então, não basta apenas a tristeza do mal causado, que é o arrependimento, né? É preciso reparar. Então, ele se vê submetido a novas provas ali do mesmo gênero para que ele não caia mais no mesmo erro. Por exemplo, o espírito roubou muito, prejudicou muitas pessoas, se arrepende, sofre com isso, quer ser honesto. Deus renova as esperanças dele numa mesma encarnação, no plano espiritual, na encarnação seguinte, não é? Seja no tempo que for, no tempo que a providência divina achar melhor. Veio ali o arrependimento, renova-se a esperança. Reencarna esse espírito? Bom, ele vai ter de novo ali provas dentro do mesmo gênero para ver se ele não cai no mesmo erro. Né? E assim ele vai progredindo aos poucos. Bom, parágrafo 11. O homem é assim constantemente o árbitro de sua própria sorte. Eis algo que nos liberta. Porque se a gente viu ali atrás que a gente é a causa da nossa aflição, aqui a gente está vendo que nós somos o juiz da nossa própria vida. Nós estamos comandando a nossa existência, nós estamos provocando o nosso sofrimento e nós estamos com o poder de terminar com eles. À medida em que nos arrependemos, à medida em que escolhemos seguir a lei de Deus. Então, apesar da ideia de punição, olha só que interessante que a gente tem aqui. Somos punidos porque erramos. Sofremos porque erramos. Deixamos de sofrer quando escolhemos deixar de errar. Está tudo em nossas mãos. A receita está na nossa vontade de praticar o bem. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. A sua felicidade ou a sua desgraça dependem da vontade que tenha de praticar o bem. Então a receita está em nossa vontade. Isso serve, meus irmãos, para qualquer situação. Qualquer situação na nossa existência. Mais especialmente para quando estamos em aflição. A vontade de agir no bem mais diretamente voltada para os momentos em que estamos em aflição. Estamos sofrendo? Escolhamos agir no bem. Até mesmo para aqueles sofrimentos que a gente não sabe de onde vem. Que a gente aprende aqui no Evangelho, no capítulo 5, né, que são originários de vidas anteriores. Escolhas mal feitas em vidas anteriores. Sofremos na existência atual. Mesmo para esse tipo de sofrimento, nos coloquemos na ação do bem. É ela que põe fim às nossas provas. É necessário para nós, portanto, medir, analisar, planejar e praticar o bem. Mesmo nas mais difíceis situações, é caminho para o fim do sofrimento. Estejamos cientes disso. Estamos aprendendo aqui o funcionamento da lei divina em nossas vidas. Então, não importa se estamos doentes, se passamos por dificuldades financeiras, se temos saudades de pessoas que não estão conosco, não importa. Escolhamos agir no bem. Estamos doentes, sejamos pacientes, sejamos tranquilos, educados com aqueles que estão trazendo cuidados para conosco. Estamos na ruína financeira,
perseveremos no trabalho. Sairemos dessa situação. Sentimos saudades. Lembremos dos bons momentos que vivemos com as pessoas que não estão presentes. Lembremos da herança que elas nos deixaram, de bem-estar, de carinho, de consolo, de orientação, de exemplo. Lembremos de tudo isso e usemos essa herança, né? Heranças são recebidas para serem usadas. E essas heranças morais às quais eu me referi agora são talvez as mais preciosas que o Espírito tem em suas mãos. Quando uma pessoa nos dá amor, nos dá carinho, nos dá orientação, ela espera o melhor de nós. Quando a gente transfere isso a outro, a gente está cumprindo com aquilo que o outro esperava da gente, né? Então a gente está aí no caminho do bem. Bom, prática do bem colocada acima de qualquer aflição, de qualquer mau sentimento, de qualquer situação difícil, é demonstração de fé e vontade de servir, que agrada a Deus. Então, estamos aprendendo que estamos tratando, né, do nosso papel diante da lei divina e das faltas que cometemos, para que a gente possa vencer e, por fim, as nossas aflições. Aprendemos, né, que somos aqui os responsáveis pela nossa sorte, os responsáveis por aquilo que acontece para a gente mesmo. Vamos lá, parágrafo 12. Tal a lei imutável e em conformidade com a bondade e justiça de Deus. Aqui é a exposição da lei que é imutável e que, ao mesmo tempo, contempla com a justiça, a bondade e o amor de Deus a todas as criaturas. Coisa que a gente já tentou explorar um pouquinho, né, no estudo anterior, mas deixamos a exposição da lei para esse momento, porque aqui Kardec deixa a lei detalhada para a gente aprender com ela e para a gente orientar a nossa existência pelo conhecimento dessa lei, dessas leis, né, que estão sendo postas para a gente. Então, se ali num primeiro momento, né, a gente aprendeu as características das aflições diante da lei de Deus, nesse segundo movimento aqui da exposição das leis, a gente está aprendendo justamente essa questão do nosso papel diante dessa lei imutável, né? Então são coisas importantes para a gente pensar. Qual é o nosso papel diante da lei de Deus, das faltas que cometemos, para a gente poder vencer e para a gente colocar um fim, um termo aos nossos sofrimentos? Então vamos lá, parágrafo final do estudo de hoje, parágrafo 13, encerrando esse texto. Assim, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. Isso é importantíssimo, né? Um ensinamento, talvez, um dos ensinamentos mais valiosos do Espiritismo, com certeza. O infeliz pode salvar-se a si mesmo. A lei de Deus estabelece a condição em que se lhe torna possível fazê-lo. O arrependimento e a reparação da falta, né? O que, as mais das vezes, lhe falta é a vontade, a força e a coragem. Então, nessa conclusão que a gente está tendo aqui do texto, a gente está aprendendo o que nos falta. E a gente está aprendendo ao mesmo tempo o que a gente deve pedir a Deus. Vontade, força, coragem, força moral, né? Se por nossas preces lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e animamos, se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes de que carece, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei, tornamo-nos instrumentos da execução de outra lei, também sua, também de Deus, né? A de amor e de caridade. Notemos que aqui a gente estava falando até agora sobre a questão das penas, das faltas, do sofrimento, das aflições, do conceito de punição, né? Da imutabilidade das leis de Deus, tentando ajustar as nossas vidas diante disso. Agora, nesse parágrafo de conclusão, Kardec chama a nossa atenção de volta para o que era o tema central, né? É, que certamente continua como fio condutor do texto de Kardec, mas é necessário para o nosso estudo, para o nosso conhecimento, pensarmos as nossas vidas também, né? Qual era o foco mesmo? Bom, o foco é a nossa oração por aqueles que estão em sofrimento. Se por nossas preces lhe inspiramos essa. Inspiramos em quem?
essa vontade, essa força, essa coragem? Nos espíritos sofredores. Então, quando a gente ora por eles, a gente inspira neles também essa vontade, essa força, essa coragem. Que a gente precisa pedir para nós mesmos, mas que a gente pode se auxiliar de Deus ao inspirar nesses espíritos esse ambiente moral, né? Em vez de pedir que Deus derrogue a sua lei, né, que o espírito não sofra mais, que a gente peça que ele tenha força, coragem, vontade. É isso que a gente tem que pedir para Deus quando a gente ora pelos desencarnados em sofrimento, né? E assim a gente está ajudando na execução, olha aqui, ó, de outra lei de Deus, a lei de amor e de caridade. Execução em que, desse modo, Deus nos permite participar, dando nós mesmos, com isso, uma prova de caridade. Muito bem. Orar dessa forma pelos espíritos sofredores é ser amoroso e caridoso, é estar em comunhão com a lei de Deus. Portanto, esse é um dever do cristão: orar pelos espíritos em sofrimento. Aprender com a lei divina, compreender a lei divina, saber o nosso papel diante dela e saber orar por aqueles que estão necessitados. O que a gente pede? Vontade, força, coragem, que sejam renovadas nesses espíritos essas forças, juntamente com a esperança, como a gente viu agora há pouco, e a vontade de reparação das faltas que cometeram. Muito bem, meus amigos, nós aprendemos, enfim, como funciona a lei de Deus dentro do aspecto moral. Esse aprendizado nos dá segurança e orientação sobre o modo de pedir, sobre o que pedir quando oramos por aqueles que já não estão mais aqui na Terra e que estão em sofrimento no plano espiritual. Aprendemos que não há rompimento nem separação entre os dois planos da vida. Estamos em comunhão. Pensamos aqui, oramos aqui e influenciamos o lado de lá. Aprendemos assim que podemos ser caridosos ao orar por irmãos necessitados do outro lado da vida. Nossas preces serão úteis, tanto para nós quanto para eles. Vamos em frente, né? Continuemos com os nossos deveres diante da lei divina. Muito bem. Mais uma vez, meus queridos, um abraço fraterno a todos. Agradecimento profundo pela companhia nos estudos aqui no canal, que sempre tanto nos incentivam, né, a continuar os nossos estudos. Deixo os votos de que Deus abençoe a nossa semana com muita paz, muita esperança, muita vontade, muita fé, resignação, paciência, coragem, né, para os enfrentamentos aí das diversas situações que a vida nos traz. Nos vemos em breve no nosso próximo estudo. Até logo mais.